Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula nós vamos continuar o conteúdo teórico sobre equilíbrio químico. Nós vamos para a parte 2. Nós vamos ver constante de equilíbrio. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e deixe seu like se gostar da aula. Peço também que nos sigam nas nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram está repleto de novidades sobre educação, sobre os nossos cursos, a nossa plataforma, tem quiz toda semana, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Segue a gente lá. Eu sou a Simone, professora de Química do Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. A gente vai iniciar a nossa aula hoje falando um pouquinho de como tratar matematicamente o equilíbrio químico. Quando uma reação entra em equilíbrio, significa que a velocidade da reação direta ela se iguala à velocidade da reação inversa. E aí, as concentrações dos reagentes e produtos eles vão se tornar constantes, mas não necessariamente igual, né? Na aula anterior, na parte 1, a gente viu o comportamento das concentrações de reagentes e produtos, que pode ser, tanto o reagente pode estar numa concentração maior, quanto o produto pode estar numa concentração maior, ou ambos estarem em concentrações iguais. Isso vai depender da conversão dessa reação, certinho? Que vai estar diretamente ligado ao rendimento. Mas aqui a gente vê, para a gente tratar matematicamente esse equilíbrio químico, uma coisa tem que ser satisfeita. A velocidade da reação direta, ela sempre vai ser igual à velocidade da reação inversa. Então, vamos considerar aqui essa reação genérica, onde nós temos os coeficientes Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho das substâncias Azão, Bzão, Czão, Dzão. Todas essas substâncias aqui estão no estado gasoso. Então, se essa substância está em equilíbrio, significa que a velocidade da reação direta, que é definida por uma constante dessa reação direta, vezes a concentração de A elevado a seu expoente, vezes concentração de B elevado a seu expoente. E a velocidade da reação inversa é o K dessa reação inversa, vezes a concentração de C, vezes o seu elevado a seu expoente, e concentração de D elevado a seu expoente. Então, aqui estão escritas as expressões de velocidade, tanto da reação direta quanto da reação inversa, para essa reação genérica aqui. Quando o sistema ele entra em equilíbrio, significa que a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Então, nós podemos aqui igualar essas equações de velocidade direta e inversa. E aí, se a gente rearranjar essa expressão passando para o lado de cá, o KI, que é a constante da reação inversa, e as concentrações para o lado direito, nós podemos falar que KC é igual a KD sobre KI, que vai ser igual à concentração dos produtos, do produto da concentração das substâncias produtos elevado a seus expoentes, dividido pelo produto das substâncias reagentes elevado a seus expoentes. Chegamos, então, à constante aqui de equilíbrio, ao valor dessa constante de equilíbrio, que é o Kc, certo? Então, a gente define que a constante de equilíbrio é o produto das substâncias produto elevado a seus expoentes dividido pelo produto da concentração das substâncias reagente elevado a seu expoente. As concentrações, a constante que a gente denomina de Kc, ela vai ser expressa em termos da concentração em mol por litro. Mas se a gente falar em relação às pressões parciais, essa constante vai ser Kp, onde nós vamos ver mais para frente dessa aula como que a gente vai definir aqui a constante em termos de pressão, tá bom? Então, aqui é o Kc quando a gente informa em termos da concentração em mol por litro das substâncias. Então, novamente repetindo, a constante de equilíbrio ela é igual ao produto das concentrações molares dos produtos dividido pelo produto das concentrações molares dos reagentes.
sendo cada uma das concentrações das substâncias elevada a seus respectivos coeficientes. Certo, pessoal? Então, aqui, essa é a definição teórica de como definir o equilíbrio químico matematicamente. E essa expressão de Kc, nós podemos incluir apenas substâncias que vão variar a sua concentração. Então, nessa expressão aqui, a gente vai admitir a concentração apenas de substâncias gasosas e aquosas. Por quê? Porque substâncias que estão no estado líquido ou sólido são substâncias que não variam a sua concentração. Nessa expressão aqui da constante de equilíbrio, a gente só utiliza concentrações de substâncias que podem variar suas concentrações, tá bom? Isso é uma condição. Então, para a gente entender um pouquinho dessa condição, vamos encontrar a expressão de Kc para cada um desses equilíbrios. Então, para o primeiro equilíbrio, então nós temos aqui o produto, né? Então, Kc é produto elevado a seu expoente dividido pelo reagente elevado a seu expoente. Então, Kc vai ser o produto elevado a 2 e a concentração do reagente, certinho? O Kc aqui, ó, gente, para esse segundo equilíbrio. Então, substância sólida não entra, substância aquosa entra, substância aquosa entra, substância gasosa entra. Então, produto das concentrações aqui dos produtos, então Kc vai ser concentração de sulfato de ferro vezes a concentração de hidrogênio, ambos elevado ao expoente 1, porque aqui, ó, o coeficiente estequiométrico é 1, dividido pela concentração de ácido sulfúrico. Não podemos utilizar aqui a concentração de ferro. Por quê, professora? Porque o ferro está no estado sólido, substância sólida não varia a concentração. E a constante de equilíbrio é a expressão para essa terceira substância gasosa, substância gasosa, substância gasosa, ok. Então, Kc vai ser a concentração da amônia elevada ao quadrado, vezes a concentração do nitrogênio elevada a 1, vezes a concentração do hidrogênio elevada a 3, certo? E aí, gente, esse valor, essa expressão de Kc, ela também pode ser definida em valor numérico, se a gente souber as concentrações das substâncias no equilíbrio. Então, por exemplo, eu falar que no equilíbrio, esse óxido de nitrogênio, a concentração é 4 mol por litro e desse outro óxido é 8 mol por litro. Qual que vai ser o valor de Kc? Então, Kc vai ser aqui a expressão da constante de equilíbrio que nós já encontramos. E aí, substituindo os valores, 4 elevado ao quadrado e 8, né? 4 elevado ao quadrado dividido por 8, 4 ao quadrado, 16 por 8. Aqui, a gente vai ter o resultado 2. Lembrando, gente, que a constante aqui do equilíbrio, ela não possui unidade, tá bom? É somente um valor numérico. E aí, a gente sabe que Kc, ele vai sofrer variação com temperatura. Então, o equilíbrio, ele é deslocado, ele sofre alteração com mudança de temperatura. Para uma mesma reação, os valores de Kc serão diferentes em diferentes temperaturas. Então, por exemplo, tem essa reação aqui do monóxido de carbono com a água, formando dióxido de carbono e gás hidrogênio. Então, a gente vê que o Kc, ele aumenta à medida que a temperatura aumenta, ok? Então, o que significa esse Kc aqui, um valor alto? Vamos ver agora. Então, olha aqui, ó, a constante de equilíbrio ela pode ser usada para informar o rendimento de uma reação. Então, olha aqui, ó, essa reação. Nitrogênio reagindo com hidrogênio formando amônio. Então, em diferentes temperaturas, o que a gente está vendo aqui com esse valor de Kc? Que o valor diminui com o aumento da temperatura. O que isso significa? Significa que, à medida que o Kc aumenta, com a diminuição da temperatura, né? Se a temperatura diminuir, o valor de Kc aumenta, indicando que o rendimento da reação de formação da amônia é melhor em temperaturas mais baixas, porque quanto maior o valor de Kc, implica que tem maior concentração das substâncias produto. Então, quanto maior o valor de Kc, implica um maior rendimento da reação. Então, outro exemplo. Então, quanto maior o valor de Kc, melhor o rendimento da reação.
Outro exemplo aqui, ó. Esse óxido em equilíbrio com o outro óxido de nitrogênio. Então, o que a gente vê com o aumento da temperatura? Com o aumento da temperatura, o Kc está aumentando. Então, significa que o rendimento dessa reação vai ser maior quanto maior for a temperatura. Então, o Kc aumenta com o aumento da temperatura, indicando que o rendimento da reação de produção do NO2 é melhor em altas temperaturas. Então, o comportamento da constante de equilíbrio com a temperatura nos indica o rendimento dessa reação, certo? E aí, nós temos aqui, ó, o valor de Kc, ele também pode ser usado para prever se, no momento do equilíbrio, existe maior concentração de reagentes ou de produtos. Por quê? Porque se existir, por exemplo, esse Kc aqui, o valor dessa reação de gás hidrogênio com gás iodo, formando aqui 2 mol de HI, esse Kc está 2 vezes 10 a 19. Se esse valor aqui ele está maior que 1, significa que o numerador ele é maior que o denominador. Então, nesse sentido, nós temos mais reagente do que produto. Então, valor alto de Kc, quando Kc é maior que 1, implica que a reação, o sentido direto dela prevalece em relação ao sentido inverso. Então, vai ter maior, no equilíbrio, vai ter maior concentração da substância produto do que reagente. Agora, quando o Kc for menor, e isso em outra temperatura, a mesma reação, implica que vai ter maior quantidade de reagente do que de produto, certo? Então, Kc maior que 1, maior quantidade de produtos. Kc menor que 1, vai prevalecer a reação inversa, vai ter mais reagente do que produto, certo? Vamos fazer aqui um exercício para a gente fixar esse conteúdo. Ao se misturar vapor de iodo, que é um gás violeta, então esse gás aqui ele é violeta, com o gás hidrogênio, que é incolor, ocorre uma reação química que resulta na formação do gás iodeto de hidrogênio, certo? O gráfico ao lado mostra a variação das concentrações dos reagentes e produtos durante um experimento em que foram utilizados 1 mol de gás iodo e 1 mol de gás hidrogênio a 400 graus Celsius em um frasco de 1 litro. Então aqui, gente, inicialmente não tem nada de produto e aí, à medida que vai passando o tempo, a reação vai acontecendo até chegar aqui num ponto de equilíbrio, né? Onde as concentrações de produto e reagente se mantêm. E aqui o reagente ele vai sendo consumido, diminuindo a concentração até chegar num ponto de equilíbrio. Está perguntando na letra A, o sistema atinge o estado de equilíbrio químico? Sim, atinge. Vai ser no momento onde as concentrações aqui permanecem constantes. Em caso afirmativo, responda em qual instante que vai atingir esse equilíbrio químico e justificar a resposta. Qual que é o instante, gente? A unidade aqui desse gráfico está arbitrária, então não tem como determinar se é segundos, minutos, horas, né? Então a gente sabe que é 7. Então no tempo 7 foi ali o sistema atingiu o equilíbrio no instante 7, quando as concentrações de reagentes e produtos se mantêm constantes, certo? Letra B. Ao final do experimento, qual é a cor do sistema? Faça uma comparação com a cor inicial, justifique sua resposta. Gente, quando o equilíbrio ele é atingido, tem a coexistência de todas as 3 substâncias, tanto os 2 reagentes quanto o produto. Então, o produto é incolor e o hidrogás hidrogênio também é incolor, porém, o iodo é violeta. À medida que o iodo foi consumido, o que vai acontecer com a coloração? Vai se tornar menos violeta, mas vai ter uma coloração um pouco rosa ainda. Então, uma proposta de resposta vai ser um violeta menos intenso do que a inicial, porque a quantidade de iodo, gás responsável pela cor, né, característica, diminuiu a quantidade até se atingir o equilíbrio, certinho? E outra pergunta, ainda nesse exercício, está pedindo para a gente calcular a constante de equilíbrio dessa reação na temperatura de 400 graus Celsius, que foi a temperatura na qual essa reação ocorreu. Está pedindo para a gente deixar o cálculo indicado de modo a explicar o nosso raciocínio. Então, gente, qual que é a expressão da constante de equilíbrio? Então, produto
concentração do produto elevado ao seu expoente, dividido pela concentração dos reagentes elevado ao expoente. Então, Kc é igual a HI ao quadrado vezes H2, concentração de H2, vezes concentração de I2. Então, no equilíbrio, a gente tem que a concentração de H2 e I2 é igual a 0,2 e a concentração de HI é 1,6. Então, substituindo aqui, ó, 1,6 ao quadrado, 0,2 vezes 0,2. Então, dá 64. Resposta final. Certo? Muito tranquilo, né? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Então, a constante de equilíbrio, ela também pode ser representada em função das suas pressões parciais. Então, a mesma equação genérica e a expressão da constante de equilíbrio em função das pressões parciais, ela é bem parecida com a expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações em mol por litro. Então, a constante aqui, em relação às pressões parciais, ela vai ser igual ao produto das pressões parciais dos produtos elevado a seu expoente, ele dividido pelas pressões parciais das substâncias reagentes elevado a seu expoente. Lembrando, gente, que essa expressão aqui, em função das pressões parciais, elas só podem ser usadas, né? Só pode incluir expressão às substâncias gasosas, né? Nessa situação, a gente não pode incluir aqui se tiver alguma substância, produto ou reagente no estado líquido, sólido, e também a gente não pode incluir a substância no estado aquoso, porque as pressões parciais dessas substâncias elas não vão afetar o equilíbrio o equilíbrio químico, tá bem? Então, a gente não inclui nem sólidos, nem líquido e nem aquosos. Nós também podemos relacionar a constante de equilíbrio em função da concentração com a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, pela expressão que a constante das pressões parciais é igual à constante das concentrações vezes o R, que é a constante dos gases reais, vezes a temperatura elevado a ΔN, onde esse ΔN, gente, ele é calculado pela diferença entre a soma dos coeficientes dos produtos e a soma dos coeficientes dos reagentes. Então, por exemplo, para essa equação genérica aqui, o ΔN vai ser C mais D menos A mais B, ok? Nos cálculos de ΔN, nós devemos considerar apenas coeficientes das substâncias gasosas que vão participar da reação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Está pedindo para a gente calcular o Kp de uma reação que ocorreu a 200 graus Celsius. Então, está aqui a reação, o valor de Kc. Lembrando, gente, que a temperatura que a gente utiliza aqui na expressão, por estar se tratando de um gás, essa temperatura sempre tem que estar na unidade de Kelvin, tá bom? Então, aqui, ó, o ΔN vai ser 2 menos 1, que vai ser igual a 1. A temperatura, transformando aqui para Kelvin, vai ser igual a 473. E aí, a expressão Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Então, Kc é 19, o R é 0,082, que é a constante, né, dos gases ideais. Temperatura 473, o ΔN é 1. Então, substituindo aqui os valores, vai chegar um valor de Kp igual a 736,93. Certinho, pessoal? Continuando, temos também como definir a constante de equilíbrio de forma experimental. Então, para isso, nada melhor do que a gente entender como a gente vai definir essa constante de equilíbrio experimentalmente do que fazendo um exercício, tá bom? Então, vamos aqui a um exemplo. Para produzir amônio, foram misturados em um tubo fechado 0,8 mol de nitrogênio e 0,8 mol de hidrogênio. Os dois gases reagiram e houve a produção de 0,2 mols de amônio. Considerando-se que essa reação ocorreu em temperatura fixa e que o tubo usado no experimento possui volume igual a 1 litro, determine o valor de Kc. Então, a gente vai determinar esse valor de Kc de forma experimental, com os valores aqui do experimento. Então, que informação que a gente tem? A gente tem que, inicialmente, colocou 0,8 mol de nitrogênio e 0,8 mol de hidrogênio. Então, aqui, ó, a quantidade de matéria no início
sabendo que a reação balanceada aqui de nitrogênio mais hidrogênio igual a amônia, né? Então, inicialmente, o que a gente tem? 0,8 de nitrogênio, 0,8 de hidrogênio e não tem nada de amônia, né? Então, uma forma simples da gente determinar esse cálculo de Kc de forma experimental, é bom a gente seguir as seguintes etapas. Então, vamos lá. A primeira etapa é a gente colocar a quantidade de matéria inicial de reagentes em mol. Então, tá aqui, a gente já acabou de fazer isso. A segunda etapa é a gente determinar a quantidade de matéria em mols que cada substância reage, levando em consideração a estequiometria da reação. Então, aqui, ó, gente, por exemplo, na proporção, essa segunda parte aqui, ela é seguindo a lei de Proust, né, das proporções fixas. Então, se eu falar que consumiu X mols de nitrogênio, vai ter consumido 3x mols de hidrogênio e vai produzir 2x de amônia, seguindo aqui, ó, a relação estequiométrica da equação. Por isso que é muito importante a gente escrever a equação balanceada. Porque esse segundo passo aqui, ó, a proporção em que vai reagir, que vai consumir e produzir, ela é em relação aos coeficientes estequiométricos. Depois de determinado esse segundo passo, a gente vai para um terceiro passo, que vai ser definir a quantidade de matéria em mols de cada substância no equilíbrio. Então, gente, se eu tinha no início 0,8 e se consumiu X, então 0,8 menos X. Se eu tinha 0,8 e consumiu 3x, 0,8 menos 3x. Não tinha nada de amônia, produziu 2x. Então, aqui, 0 mais 2x, ou simplesmente escrever 2x, tá ok também. Então, isso aqui é as quantidades que nós temos no equilíbrio. E aí, a concentração, ela sempre vai ser a quantidade dividido pelo volume. E aí, lá no exercício falou que é um recipiente de 1 litro. Então, por isso que eu dividi aqui tudo por 1. E aí, gente, uma outra informação que o exercício deu é que falou que após um tempo, após atingir o equilíbrio, formou aqui, ó, 0,2 mols de amônia. Então, significa que 2x é igual a 0,2 mols. Então, cada x equivale a 0,1 mol. Então, quer dizer que aqui, ó, esse 2x equivale a 0,2, esse x e esse 3x valem 0,1 e 0,3, respectivamente. Então, se eu tenho esses valores, eu posso substituir aqui. Então, 0,8 menos 0,1, 0,7. 0,8 menos 3x é 0,8 menos 0,3. Então, 0,5. E 0 mais 2x, 2x é 0,2. Certinho? E aí, nós temos aqui os valores. Nós podemos chegar, então, à concentração dessas substâncias no equilíbrio. Então, a gente encontrou o que a gente precisava para determinar Kc. Então, sabendo que a expressão da constante de equilíbrio é produto elevado a seu expoente dividido pelo reagente elevado a seus expoentes, substituindo aqui os valores que nós encontramos experimentalmente, nós chegamos que Kc é igual a 0,2 ao quadrado, dividido por 0,7 vezes 0,5 ao cubo. A resposta, Kc é igual a 0,457. Esse aqui é um valor de Kc. O que indica, gente, Kc menor que 1, significa que nós temos mais reagentes que produto, tá? Completamente coerente com o nosso experimento aqui. O rendimento, ele é um rendimento baixo, certo, pessoal? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula teórica sobre constante de equilíbrio. Nós te aguardamos na parte 3 do conteúdo de equilíbrio químico, onde nós vamos falar do princípio de Le Chatelier, que é o deslocamento químico. Até mais, pessoal!